Fala galera, vamos aqui iniciando mais uma videoaula. Hoje a gente vai tratar sobre o descritor D13, que fala sobre áreas de figuras planas, tá? Então vamos ver aqui. Basicamente a gente vai trabalhar a área das seguintes figuras, ó: quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo e do trapézio, certo? A gente vai trabalhar as áreas dessas 5 figuras planas. Inicialmente eu posso dizer para vocês o seguinte, ó, que o quadrado, o retângulo e o paralelogramo eu posso considerar como se a fórmula seja essa daqui, ó. Área vai ser igual a base vezes a altura, certo? Então a base da fórmula das 3 figuras é essa daqui, tá? Então a gente vai ver uma a uma como é que funciona, como é que faz a aplicação dessa fórmula. Então vamos aqui, ó, quadrado. Eu disse para vocês que a fórmula do quadrado é base vezes a altura, não é isso? Só que aí eu tenho aqui, ó, o quadrado é uma figura geométrica que tem os 4 lados com a mesma medida, tá? Então, se aqui é minha base, a minha altura também vai ter a mesma medida da base. Então, eu vou colocar base e base. Sendo assim, a fórmula do quadrado vai ser base vezes a altura, então vai ficar b vezes b. Ou eu posso dizer b ao quadrado, tá? Então, a área do quadrado vai ser a igual a b ao quadrado. Partindo aqui para o retângulo, a área vai ser igual a base vezes a altura. É só multiplicar as duas medidas, somente, tá? Tanto no quadrado como no retângulo, basta eu multiplicar essas duas medidas. E no caso do quadrado, só relembrando, essas duas medidas vão ser iguais. Agora o paralelogramo. A fórmula para se calcular a área do paralelogramo é a mesma do retângulo. E pode-se considerar que é a mesma do quadrado também. Só que tem um porém. Vocês têm que perceber o seguinte, ó. Aqui eu tenho a base do paralelogramo. Olha aqui, ó, a setinha do mouse passando pela base. E aí o cuidado que vocês devem ter. A altura não é essa daqui, ó, tá? A altura não é inclinada. A altura ela deve ser considerada como sendo a medida que parte da base até o topo, formando um ângulo de 90 graus com a base. Então, a gente tirando para cá para o lado, tá aqui, ó. A altura vai ser essa. A base aqui é como se continuasse, eu estou fazendo um prolongamento da base, tá? E a altura, ó, vai formar junto com a base, formando um ângulo de 90 graus da base até a altura, tá? Até o topo, desculpa. Até o topo. Então, a minha altura do paralelogramo é a medida da base até o topo, certo? Não vai ser essa linha inclinada aqui, não. Esse lado inclinado do paralelogramo, não. Ok? Então, vamos aqui para um exemplo. Determine a área do retângulo a seguir. Então, eu tenho aqui o retângulo com esse lado que mede 25 e esse lado que mede 12. Trazendo para cá a minha fórmula, ó, a área é igual a base vezes a altura. Coloquei aqui colorido justamente para destacar o B, que é base. Aqui está a base. H, que é a altura, está em preto. Está aqui a minha altura, ó, a altura do retângulo. Então, a área é base vezes a altura, então eu vou multiplicar 25 vezes 12. Aqui, ó, base vezes a altura, 25 vezes 12. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 300 centímetros, que a medida aqui, a minha unidade está em centímetro quadrados, tá? Como eu estou trabalhando com figuras bidimensionais, então a minha unidade vai ser quadrado, no caso, centímetro quadrado, tá? Não vamos esquecer da unidade, beleza? Vamos aqui para a fórmula do triângulo. A fórmula do triângulo é bem parecida, só que tem uma pequena diferença. A gente vai ter que acrescentar sobre 2. Então vai ser base vezes altura dividido por 2. É só lembrar a fórmula do retângulo. Qual é a fórmula do retângulo? Base vezes altura. A do triângulo eu vou dividir por 2. Somente isso.
Lembrando mais uma vez que, assim como o paralelogramo, a altura do triângulo não é o lado inclinado. A altura vai da base até o topo do triângulo numa linha reta, na vertical, desculpa, na vertical, formando aqui um ângulo de 90 graus com a base, ok? Então, base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula do triângulo. Vamos aqui para um exemplo. Determinar a área do triângulo a seguir. Eu tenho um triângulo que eu tenho base 25 e a altura 12. Então, área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Mais uma vez destacando aqui que a base vai ser 25 e a altura 12. Então, 25 vezes 12 dividido por 2. Indo para cá, a área vai ser 25 vezes 12 dá 300, dividido por 2, igual a 150, mais uma vez, chamando a atenção aqui para a unidade, centímetros. Então, o meu resultado vai ter em centímetros quadrados. Para o trapézio, certo? A gente tem aqui o trapézio. Eu posso até dizer para vocês que a fórmula é igual à do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Porém, o trapézio ele tem duas bases. Então, o que é que eu vou fazer com essas duas bases? Eu vou somá-las. Então, tá aqui, ó, base maior, que é essa aqui de baixo. No caso dessa, porque o trapézio também pode vir invertido, tá? A base maior pode vir em cima, sem problema nenhum. Base maior mais base menor. Aqui, como está entre parênteses, eu vou sempre somar primeiro antes de multiplicar. Tá ok? Sempre resolve o que está dentro do parênteses primeiro. Então, base maior mais base menor, aí vezes a altura dividido por 2. Vamos ver aqui um exemplo. Calcule a área de um terreno cuja forma é um trapézio e tem as seguintes medidas. Que as medidas, eu tenho a base maior 10 centímetros, base menor 6 centímetros e a altura 2 centímetros. Vamos ver como é que a gente resolve. Base maior 10 centímetros, base menor 6 centímetros, vezes a altura. Então, fazendo aqui, ó, 10 mais 6, 16, vezes 2, dividido por 2. Aqui, se eu quisesse já eliminar aqui, ó, 2 com esse 2, dava para eliminar tranquilamente. E aí sobraria o resultado 16. Mas fazendo no passo a passo, vai ficar o que? 16 vezes 2, 32 sobre 2. Então, 32 dividido por 2, 16. Está aqui o resultado que já teria dado, ó, 16 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha dado para tirar algumas dúvidas de vocês em relação ao assunto, tá ok? Não deixe de se inscrever aí no canal, tá? Curtam o vídeo, ative o sininho aí para vocês receberem as notificações quando a gente postar novos vídeos. E aí, bons estudos para vocês e até a próxima videoaula. Valeu!